Olá, pessoal, bom dia. Jesus abençoe nosso dia. Hoje é dia 27 de julho e eu tô aqui para fazer um comentário sobre roupas de brechó, roupas de bazar. Até pouco tempo, deve ter uns 2 anos, uma vizinha minha abriu um bazar. E eu sou assim, sou diarista, sou dona de casa, e aí sim, a gente construindo, muita coisa para pagar, e sempre gostei de andar bem arrumada. Eu comecei a ir lá no brechó dela e ela, pode pagar quando você puder. E aí eu andei pegando umas roupas minhas que às vezes não servia e também dando para ela, né? E aí, para ela vender e trocando, e eu fui só enchendo o guarda-roupa. E aí tinha aqueles vestidos muito lindos, tinha calça jeans de marca, muito blazer, muito casaco, e aquilo eu não perdia uma, era de 3 em 3 dias, quase todo dia eu passava lá e chegou o vestido longo, e eu comprava até roupa de casamento e tal. E aí foi passando o tempo e eu nessa, né? Eu nem achava graça mais nas roupas de loja. Eu ia lá na loja, olhava assim um vestido, R$ 100. Ih, vou lá na fulana, que lá é 20. Tem mais bonito do que esse é 20. Tirava até onda com os outros. Aí um dia eu fui numa caravana, que eu vou todo ano para São Paulo, com o pessoal da Igreja Mundial. Aí tinha uma irmã lá, aí eu tava com um vestido preto e um casaco muito bonito, novo, um blazer. Ela falou com a amiga assim, nossa, que roupa bonita. Você lá em Macaé que tem essas roupas assim bonitas e tal. Aí eu falei assim, minha filha, isso aqui custou R$ 20. Eu compro num brechó, num bazar que tem lá perto de casa, que a mulher tem cada roupa linda e vende tudo mais barato. E aí ela falou com a amiga assim, tá, mas você compra essas roupas, você se sente bem? Eu falei, nossa, muito bem, porque eu pago pouco e, e eu pago pouco. E além disso, se eu for comprar um blazer igual esse daqui, é de 300 para cima. E aí lá eu compro por 20, no máximo 30, e bota, e não sei o quê. Ela virou para mim e falou assim, mas você tem costume de orar antes de você usar essas roupas? Aí eu, não oro nada, por quê? Ela falou assim, até as que a gente compra na loja, é preciso da gente orar e consagrar a Deus. Por quê? A pessoa que fez aquela roupa, você não sabe se ela é crente, se é católica, o que que é, e se a pessoa está mal-humorada, se a pessoa está fazendo um trabalho escravo, que tem muito, aí está fazendo aquilo ali obrigada, e aí vai um experimenta, vai outro experimenta, e aí você compra e chega em casa, às vezes nem lavar, lava, porque a roupa está nova, e essas de brechó, pior ainda, que às vezes a pessoa usou, morreu, às vezes a pessoa morreu até assassinada, tinha uma vida que não era da vontade de Deus, né? Sem julgar ninguém, né? Mas tem gente que apronta até a morte, né? Aí a família vai, a pessoa tinha aquelas roupas, o que a família faz? Vai lá e vende para o brechó por R$ 5, a dona do brechó vai vender por 10, 15, porque ela pagou só 5. E aí a pessoa leva a energia daquela pessoa que estava naquela roupa, porque a roupa é como se fosse a nossa segunda pele. A energia vai para aquela roupa. Então, aí a gente teve essa conversa, depois a gente foi sair, né? Foi lá para a igreja, depois fomos almoçar e eu esqueci daquilo. Cheguei aqui, não tem que comprar mais. Compra daqui, compra dali, vai no brechó. E aí eu não ia só nesse. Eu ia em vários, onde eu via um, eu estava indo comprando.
Quando eu fui ver, eu estava com o guarda-roupa lotado, da minha parte, a parte do meu marido, e vestido. E tinha algumas roupas entre essas, que lá no brechó, dessa mulher específica, a primeira vizinha, eu comprava, aí lá eu experimentava, ou às vezes trazia para casa, experimentava, nossa, que lindo. Depois aquilo ficava lá no guarda-roupa. Eu não conseguia usar, não sei por quê. Blusa, calça, vestido, várias peças que eu comprei, eu não conseguia usar. Eu usava as que eu comprava na rua, que às vezes eu achava mais barato, e aquelas roupas iam ficando lá. Eu botava e, sei lá, botava um dia ou lá, outro cá, quase não usava. Aí um dia apareceu uns problemas com o marido dessa mulher, com o meu. É assim, briga de vizinho, meu marido achou que ele passou a perna nele, aí foi falar com ele bateu no nosso carro, na porta de casa, sem, foi de propósito, acabou com o carro, aí meu marido foi falar com ele, falou que não ia pagar, aí meu marido queria falar até com os meninos aí que mexem aí na comunidade, mas aí eu falei com ele lá, deixa isso pra lá, porque ele tem família, né, e tal, e eu até gosto da mulher dele. Passou. Meu marido largou pra lá, consertou o carro, né, que até o carro dele trabalhar, aí consertou, largou pra lá. Aí um dia meu marido ganhou uma geladeira dessas mais velhas, meu marido trabalha no condomínio, ele ganha muita coisa, muito móvel, muita. Ah, as pessoas compram sofá novo, dá o velho, entre aspas, né? Que ele não é velho, é novo. É porque quer trocar, né, de sofá, aí dá para ele. Estou aqui descascando os legumes, gente, porque eu vou ter que deixar pronto aqui para o meu filho almoçar. Eu vou ter que sair hoje. Mas aí, voltando, né? Então, eu continuei comprando. Aí, meu marido ganhou essa geladeira e deixou do lado de fora, porque ele aqui em casa já tinha geladeira, ele falou assim, vou doar essa geladeira para o meu ajudante. Mas enquanto o rapaz não vinha pegar, a geladeira ficou ali fora. Aí um dia eu estava trabalhando lá na faxina, lavando o quintal lá no condomínio, aí essa mulher me ligou do brechó. E na época eu não estava devendo nada a ela, eu tinha pagado tudo. Ela falou comigo assim, ô Bel, aquela geladeira que está ali fora, vocês vão vender? Aí eu estava muito ocupada no serviço, eu não gosto de atender telefone no serviço, eu falei assim, acho que não, por quê? Ela falou, não, porque eu queria ela para eu fazer, ela falou lá, vernissagem. Eu falei assim, tá, eu vou perguntar pro meu marido, mas eu acho que ele já doou pro ajudante dele, mas vou perguntar, quem sabe, né? Quando nós chegamos em casa de tarde, a geladeira não estava lá. Aí ele falou assim, ué, tem minha geladeira que estava aqui, será que o ajudante estava com ele? Não podia ter pegado, né? Ele tinha dado. Aí ele falou assim, é esquisito isso. Aí eu fui, mandei mensagem para ela, né? Aí eu falei assim, por acaso você pegou a geladeira aqui? Ela, peguei, você não falou que ia vender? Eu falei que ia vender, eu falei que ia perguntar para o meu marido se ele queria vender. Ela, mas agora o marido dela conserta a geladeira. Ah, mas agora o fulano já consertou a geladeira e eu vou ficar com ela e eu vou te pagar e quanto você quer. Aí eu falei, você não tem nem valor, que eu não combinei nada com você. Aí meu marido, que já tinha problema com dela, ficou possesso, né? Porque tinha combinado. Eu falei, eu não combinei de vender nada para ela, não. Aí uma outra vizinha fofoqueira virou para mim e falou assim, ela falou que pegou a geladeira que você estava devendo ela. Menina do céu. Eu fui lá no brechó dela e falei com ela que dia que eu fiquei te devendo e não paguei. Aqui tá, ó, eu mandei o comprovante do Pix para você, que eu estava devendo ela R$ 110. Até porque se ela fosse pegar a geladeira para pagar R$ 110, ela não ia pagar a geladeira, porque a geladeira estava funcionando, como é que ia ser só 110, né? E nem justificava também, porque o negócio meu é meu, do meu marido é dele. Aqui em casa a gente divide as coisas e tudo, mas o meu dinheiro dele é tudo misturado. Mas nessa questão de vender as coisas, eu não vendo nada que é dele, nem ele nada que é meu.
Aí eu não combinei nada disso com ela, né? Aí, resultado, né? Aí eu falei com ela, falei bastante, falei com ela que eu nunca ninguém ficou me cobrando, que eu nunca fiquei devendo os outros, não paguei, e foi aquela confusão. E aí criou um clima, que aí meu marido começou a falar, né, sobre isso. Aí, meu filho, um dia nós fomos em Volta Redonda para minha filha, minha enteada, estava grávida, né? E a gente ainda não tinha visto ela grávida, aí vamos lá ver ela e tal. Estava quase ganhando neném, a gente ainda não tinha visto ela grávida. Aí fomos lá, ficamos lá 2, 3 dias. E aí meu marido falou comigo, a gente estava na mesa da casa da mãe dele, conversando. Ele falou assim, nossa, parecia uns carocinhos no meu braço e tá coçando. Aí eu olhei e falei assim, deve ser alguma alergia. E ficamos lá e viemos embora. Quando nós chegamos em casa, aqueles caroços que o meu marido estava no braço foi crescendo, virando aquelas bolhas, e doendo, e coçando, e tinha um lugar no braço dele que parecia que ele tinha tomado uma facada, que ele ia saindo um atrás do outro. Aí foi no médico, fez exame, não era nada, e ele naquele negócio, o troço saindo pus. Aí o médico passou um remédio, falou com ele que aquilo poderia ser doença de gato, porque aqui em casa tinha um gato que estava doente e ele estava cuidando, mas esse gato não estava com doença nenhuma. O gato saiu para a rua, né? Gato macho saiu para a rua, foi brigar, né? E aí os outros gatos bateram nele e ele ficou machucado. Aí meu marido que gosta de cuidar de animais, né? Eu gosto de animais, mas em questão de estar doente eu já não gosto porque eles não sabem falar, eu acho que sofre muito, aí eu não tenho coração bem mole, aí meu marido que cuida quando doece. Aí meu marido cuidando do gato, mas o gato não estava com doença nenhuma. Eu levei no veterinário, a doença que era porque ele se machucou e aquilo inflamou, aí ficou passando pomada e dando comprimido e coisa e tal. E aquilo, o braço dele só piorando. Mas o meu marido, ele é assim, ele é muito teimoso, sabe? Aí você fala com ele, eu não vou parar de trabalhar por causa disso. Aí, coitado, enrolava aquele curativo no braço, sentia dor a noite toda, não posso nem lembrar. E aí, tomando remédio, um remédio que o médico falou que ele podia estar com doença de gato, ele tinha que tomar o comprimido por 6 meses. O comprimido era tão forte que ele tinha que tomar, que eu não lembro o nome, que ele tinha que tomar um para o estômago primeiro, para não afetar o estômago de tão forte que era o comprimido. E nada daquilo melhorar, só ia saindo aquele caroço, mas ficou muito feio. E ele sentia dor de noite, aí falava comigo assim, nossa, parece que tem um bicho andando dentro do meu braço. Aí um dia ele encontrou com um pastor, que eu acho, né, que na época eu fiquei tão atordoada que eu não sabia se eu trabalhava, se eu cuidava daquele braço dele, e eu sentindo que era, porque eu sou muito sensível na questão espiritual, sensível até demais para o meu gosto, eu não gostaria nem de ser tão sensível, mas eu sinto as coisas de longe. Eu falei com ele assim, isso aí não é normal não, isso aí é alguma coisa que aconteceu, não é normal não. E eu ficava com aquilo na cabeça que não era doença, coisa que era coisa espiritual, mas ele é teimoso demais, não acredita em nada. E eu tenho muito contato com o espiritual, assim, sabe? Questão de oração, de pesquisar as coisas, de olhar, né? E eu sentindo aquilo. E mulher, geralmente mulher é mais sensível, né? Mulher tá em casa, intuição, assim, até com filho, né? Quando o filho sai de casa, a gente fica com aquela intuição e começa a pedir a Deus, né, para proteger. E parece que vai acontecer uma coisa, e a mulher, ela vive mais pela fé do que o homem, porque ela fala, não, ela corta, né, quando começa, eu sou assim, quando eu começo com esses pensamentos que vai acontecer uma coisa ruim, eu já cancelo de uma vez, eu falo, não, está cancelado em nome de Jesus, e bola para frente, pego um salmo e faço uma oração e fico naquela presença de Deus o dia todo. Estou trabalhando na faxina, estou com fone de ouvido, ouvindo pregação, ouvindo testemunho, e ouvindo Bíblia e estudando, entendeu? Para poder não sair muito, porque eu sou muito sensível espiritualmente. Essas faxinas que eu vou, se for uma casa carregada, tudo que a pessoa está sentindo,
eu saio de lá sentindo também. Então eu tenho que ter muito cuidado, né, com essas coisas. Parece que eles falam, né, que a gente é esponja. Hoje em dia eu já não acredito muito nesse negócio de esponja. Eu acredito que Deus dá uma missão a gente de ajudar os outros. Você querendo ou não, você não pode sair, entendeu? Eu já conversei com gente que falou comigo que ia suicidar e saiu de perto de mim dando glória a Deus e felicidade. Não porque eu sou, não, mas é porque eu faço alguma coisa boa, né, para a pessoa. As pessoas gostam de ficar perto de mim e eu pego e sinto aquela energia da pessoa também, troco energia. Não gostaria, tá, gente? Mas não tá em mim. É desde criança que eu sou assim. Todo mundo queria ficar perto de mim. E aí as pessoas que queriam me fazer mal não conseguia muito. Eu chorava, chorava, mas aquilo ali a pessoa eu cancelava. Entendeu? Sempre fui muito assim. Mas aí, resumindo a história da mulher e as roupas do brechó. Aí, o meu marido, com aquele braço daquele jeito, nada melhorava, e passa dias, passa mês, e nada. E eu ficando já doidinha com aquilo, falei, meu Deus, o que que é isso? O que que é isso? Dá uma luz, dá uma vista. E aí eu comecei a perceber alguns detalhes assim, né? E o meu marido com aquilo, e eu com uma coceira. Eu sempre fui muito caprichosa assim com a minha vagina, mesmo quando eu era solteira, eu era muito, gostava até de namorar e tudo, mas eu tinha muito capricho com a minha vida sexual, nunca fui de ficar, né? Ficar na promiscuidade, né? Na minha época, eu tô com 54 anos, a gente era mais assim, né? Não era tanto assim, de vou conhecer, já vou sair, essas coisas, né? Mas ficar beijando e ficar brincando, né? De enganar, né? Mas então, resultado, né? E agora eu sou casada, muito menos. Então eu sempre fui muito de ir ao médico, fazer preventivo. Nunca tive esses problemas de doença de várias, né? Sexualmente, nem nada, transmissível, nem nada. Aí aquela coceira, e eu tô trabalhando, o trem tá coçando, e o meu marido com aquele braço, e aquela, nossa, uma nuvem negra. Aí, repara não, pessoal, que eu tô abaixando, tá caindo o negócio. Mas aí, o resultado, né? Aí meu marido conversando com o pastor, esse pastor, eu acredito que ele deve ter entendido um pouco do candomblé, essas coisas, porque ele virou pro meu marido e falou assim, isso aí é um feitiço que eles te jogaram. Você pode até ir na igreja, mas na igreja vai demorar. Você vai num terreiro, um negócio para ver. Aí meu marido, já que não acredita em nada, né? Ele pegou e foi lá no pai de santo, que é amigo nosso, assim. Ele é pai de santo, é homossexual, mas é pessoa boa, pessoa honesta. Meu marido, quando trabalhava de pedreiro, fazia muito serviço para ele lá, e ele sempre pagou muito bem, sempre tratou a gente muito bem. E eu sou uma pessoa que eu respeito todo mundo, cada um que tem a religião que quer. Eu não sou dessas que fica falando, que fulano tá errado, o outro tá errado e eu tô certo. Nunca fui assim. Hoje em dia eu nem me considero mais assim, pertencente a igreja nenhuma, né? Eu gosto da igreja evangélica, já estudei com testemunho de Jeová, não gostei das doutrinas deles. Eu fico buscando lá na raiz das coisas, aí lugar que mente, que fica inventando doutrina, eu não dá para mim não. Eu sou mais assim, ter a minha comunhão mesmo com Deus, porque a gente tem que ter discernimento, né? Senão a gente fica sendo levado para qualquer evento de doutrina. A igreja evangélica que eu frequentei muito tempo, começou a se envolver muito com política, né? Na época de 2022, Bolsonaro, agora está de novo com o filho do Bolsonaro, que vive mentindo aí, vive na falcatrua danada, e eles estão tudo junto com ele. Então, para mim, já não dá, né? Não sou político nenhum, não tenho preferência política nenhuma. Eu sou a favor, sim, de pessoas que fazem bem para o Brasil e está difícil, mas aí, então, enfim. Então, eu preferi, assim, sabe, ficar em casa. Você é desigrejada. Não pode falar isso, não, porque às vezes eu estou mais em comunhão com Deus do que pessoas que estão indo para a igreja todo dia e chega em casa, briga e xinga e faz coisa errada, deve, não paga. Então, é por aí.
Gente que abandona filho, abandona família por causa de religião, sou totalmente contra isso, entendeu? Pela Bíblia, pela vida que Jesus Cristo teve aqui, pelos ensinamentos, isso é tudo contra ele. Então, para mim, não dá. Mas então, o resultado, né? Meu marido foi lá nesse Pai de Santo, chegou lá, ele fez lá o trabalho, falou com ele, falou assim, ó. Aí ele falou sobre a pessoa que teve a geladeira, né? O problema da geladeira, que depois disso a pessoa pegou e não tinha como fazer nada contra ele assim, pessoalmente. Foi num, fez um feitiço para ele de sacrifício de bode, de cemitério, essas coisas aí que eu não sou muito especialista nisso. Eu ouço alguns testemunhos de ex-pai de santo para poder tentar entender, para ver, né? Que a gente nesse mundo a gente tem que saber de tudo um pouco. Não pode ficar inocente nas coisas, não. Então, o resultado foi que o pai de santo fez um trabalho lá, cobrou, né? Porque eles cobram o trabalho deles. E aí, viu que era isso, e meu marido acreditou, porque eu falo assim, que tudo é pela fé. E aí, naquele momento de desespero, meu marido acreditou, confiou. Aí ele foi, mandou vir aqui em casa, fez uma limpeza energética aqui em casa, que eu achei muito bom, parece que libertou muita coisa. E, e o meu marido, o braço dele, acho que em uma semana, sarou. Sarou tudo. Então, beleza. Aquela coceira que eu tava, eu fui na ginecologista, que no caso é minha patroa, ela fez um exame, falou comigo que aquilo era candidíase, e aí ficou por isso mesmo, é coisa da gente ficar usando calça jeans, né? Até uma dica, né, para as mulheres, evita usar muita calça jeans muito apertada, né? Usa mais vestido e tudo. E aí foi ficando, né? Aí meu marido melhorou daquilo e eu fui piorando. Cada dia era uma coisa. E eu sentindo aquilo espiritualmente, pedi a direção de Deus. Quando foi hoje, ontem, né? Aí de sexta para sábado, eu fui lá na exposição, tá tendo exposição aqui, tinha show do Zezé de Camargo, eu senti um troço muito estranho, desmaiei. E aí vim embora para casa, fui no UPA, chegou lá, minha glicose estava altíssima, pressão tudo alto, e eu estava muito ruim. E fiquei deitada no sábado o dia inteiro, passando mal, pedindo a direção de Deus. E poucos dias agora eu fui lá e comprei 2 calças jeans e um vestido, sem não ter vergonha na cara, né? Aí fui. No brechó dela, porque aí meu marido ficou de mal com ela, aí teve esse problema da macumba. Ela acabou ficando sabendo também, porque meu marido, a língua meio grande, falou com a vizinha, que é amiga dela, a vizinha deve ter contado para ela, né? Que a gente sabia quem tinha feito a macumba. Aí a macumba era para adoecer meu marido, me adoecer e também para a gente se separar, né? E aí ele fez aquilo lá, melhorou e eu fiquei lutando assim, eu e Deus. Aí ele falou comigo que eu também tinha que fazer, só que eu não consigo fazer isso. Não sei, entendeu? Eu não consigo ir lá no centro de Macumba para fazer um troço assim. Ele perguntou se queria que fizesse mal para eles. Aí meu marido falou: não, quero não, quero que ele seja feliz, me deixe em paz e continuar a minha vida, né? Que a gente tem vários projetos, a gente tem projeto de ir embora para a roça, né? E aqui é assim, a gente não tem nada, que a gente tem as coisas que todo mundo tem em casa, uma casinha simples, né? Tá fazendo ainda, aí tem coisa, e a gente tá juntando os troços aí, os móveis para levar para a casinha que a gente comprou lá na roça, só isso, e vive bem, né? Come direitinho, aquele negócio. Mas não precisa ter inveja. Mas aí a inveja é uma coisa assim, a pessoa não quer ter o que você tem, que às vezes a pessoa tem até mais do que você, mas a pessoa quer ser o que você é. Pessoa que todo mundo gosta, que convive bem, que não fica sem trabalho, essas coisas aí, né? E fica com inveja. E a inveja, diz que a inveja é pior do que feitiço. Eu sei que me baqueou bastante. E às vezes, eu vou falar a verdade, às vezes a correria do dia a dia, a gente fica sem orar, sem tirar um tempo, né, para ficar com Deus, para ter a proteção dos anjos. A gente acha que a vida é só levantar, trabalhar, deitar, dormir, comer. Não é só isso. A gente tem que manter a vida espiritual da gente em dia, né, em comunhão.
eu falo mesmo que eu dei muita brecha, né? E eu tô pedindo muito a Deus para me ajudar, né? Tudo. Eu sei que ontem eu passei mal no sábado o dia todo. Quando foi ontem, eu vi um vídeo de um pastor falando sobre roupas de brechó. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu tirei tudo do guarda-roupa, tudo que eu comprei dela, tudo, calça, blusa, até aquelas roupas que eu nunca usei, vestido de casamento, sem dó. Tirei tudo, fiz uma fogueira ali no quintal, tá ali queimando ali. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. O troço tinha roupa que não queimava, não queimava. E eu ali queimando aquilo e orando, pedindo a Deus. Eu tô me sentindo leve. E vou falar para vocês, nunca mais eu compro roupa em brechó, principalmente da pessoa que te deseja o mal. Os outros brechó têm algum problema? Não, você vai lá, compra. Né? Outro dia eu vi um brechó, não sei se é da igreja católica, tinha uma blusa bonita lá, comprei, essa eu não queimei, porque eu falei assim, não é a pessoa que me deseja o mal. Aí eu chego em casa, vou lavar aquilo, vou consagrar como tem que fazer nas lojas também. Não é só no brechó que tem que fazer isso. Tudo que a gente traz para dentro de casa, para a gente usar, a gente tem que consagrar a Deus. Aqui em casa a gente ganha móvel usado. Aí eu vou ganhar uma geladeira igual aquela ali, da pessoa boa que eu trabalhei para ela. Aí eu não vou querer porque era dela? Não, eu vou chegar aqui em casa agora, a partir de hoje é minha. Estou usando, está me servindo. Eu fosse comprar a geladeira daquela ali, ó, é caríssimo, não tem como, né? Tô com a minha casa aqui mobiliada, tô com a minha casa da roça mobiliada, tudo ganhado, mas tudo assim, a pessoa dá, porque a pessoa, tô indo embora, que vem muita gente trabalhar aqui e depois vai embora. Aí não quer levar os móveis, dá, ganha o fogão outro dia. Então, não é como. Agora, esse brechó, dessa mulher, especialmente, Deus me incomodou. Essa noite eu não dormi nada. Tipo assim, levanta e queima aquelas roupas. Levanta e queima aquelas roupas. E eu queimei, eu falei, podia dar para os outros. Veio no meu pensamento, podia dar para os outros, podia vender, Deus não. Queimar. Queima e nunca mais compre. Aí eu desejo mal para ela. De forma alguma. Só que eu nunca mais compro uma peça de roupa, nem dela e nem de brechó nenhum, tá, gente? Se eu tiver que comprar, eu vou comprar roupa nova. E roupa nova, lavar e consagrar a Deus para depois usar. E outra coisa, não compre roupas que vai te mostrar o seu corpo, que vai te exibir, porque também é energia muito negativa, né? Então, eu quero dizer uma coisa para vocês, uma experiência e tanto. Meu marido está curado, graças a Deus. Depois disso tudo, eu falei com ele, ó, vamos firmar com Deus, que não tem nada maior do que Deus. Ah, essa entidade, ah, os anjos. Não, não tem nada maior do que Deus. Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Então, além dele, não tem. Então, gente, é isso daí. Um bom dia para vocês. Vou contar mais histórias assim, né, que acontece comigo, que já aconteceu. Espero que passe uma experiência para vocês, que possa ter algum ensinamento nisso tudo. Um bom dia, inscreva-se no meu canal, dê o seu like. Muito obrigada.